is solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless pain, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I live.
aí, né? Nosso exército está aí cantando, né? Louvando ao Senhor. Muitos são evangélicos, são cristãos, e fazem realmente, aprendem ali as Forças Armadas a estar ali, também aproveitando para adorar ao Senhor. Um clássico aí, não é? Várias versões em português, em vários idiomas também. Aleluia, né? E nós podemos louvar e adorar o nome do Senhor. Sejam bem-vindos, né, todos nessa transmissão, nessa quarta-feira, não é? 29 de julho, né? É a nossa transmissão de número 121, né? Vamos ver se eu acerto. 121ª transmissão do 121º dia de leitura da Bíblia em um ano da Primeira Igreja Batista em Oiticica. Nós começamos no dia 31 de março e pretendemos ir, pela misericórdia e graça do Senhor, até 31 de março de 2021, quando a igreja completa 20 anos de organização. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão. Eu peço sempre que você se identifique aí no chat, dando boa noite, né? Ontem conhecemos a irmã Márcia Valéria, lá da PIB do Gama, lá de Brasília, que assiste. Nós temos irmãos na Paraíba, São Paulo, na Bahia, né, que tem assistido, e outros que às vezes nem sabem, né, porque não se identificam, não desejam, fiquem bem à vontade. A gente tem divulgado, né, essa transmissão pelas redes sociais da igreja ainda. É muito novo para a igreja, né? Nós não temos uma equipe ainda de transmissão, mas em breve teremos, e assim teremos um alcance maior, com certeza. Deus abençoe a todos nessa quarta-feira e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Nós vamos começar, então. Eu quero chamar aqui, então, o pastor Joel, né? E ele vai estar, então, orando nesse momento. Ele tem gravado diariamente ali uma transmissão, né? E orando ali, meditando. E eu tenho divulgado aqui também. Você pode acessar lá no YouTube, ele vai mostrar lá no Facebook, no Instagram também, poder, então, receber esse momento de oração. Então, o pastor Joel estará nos ajudando aqui. Essa gravação aqui foi uma que eu não passei. Eu tentei pegando algumas que eu não passei. Foi a primeira eu não passei, de 1º de julho. Então, nós vamos, então, ouvir o pastor Joel. Obrigado por permitir-te fazer companhia nesse momento de oração. Eu vou ler um pequeno trecho da Palavra de Deus e depois vamos orar juntos. Mas, para você não se esquecer, inscreva-se no canal e clique no sininho, assim você será notificado e não falhará nesse compromisso de oração diária. A parte da Palavra de Deus que eu vou ler nesse momento se encontra em Mateus 5, versículo 1, 2 e 3. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa pobre de espírito? Esses que vão herdar o reino dos céus. Pobre de espírito significa humilde. É preciso que aprendamos com o Senhor Jesus a sermos humildes. O que é humildade? Humildade é a falta de alguma coisa? É a falta de dinheiro? É a falta de conhecimento? Não, humildade não significa a falta de nenhuma dessas coisas. Pelo contrário, humildade significa ter essas coisas e ainda assim olhar com amor para aquele que é mais limitado do que eu, olhar com amor para aquele que me feriu, continuar sendo bondoso a despeito das circunstâncias, escolher as coisas simples para que as coisas simples possam confundir as coisas que são mais complexas e grandiosas. Isso é muito difícil, mas só sendo humilde a gente vai entender o valor do perdão. Só sendo humilde a gente vai ter a coragem de renunciar coisas que para nós são nosso direito e ainda assim abrirmos mão se isso for para edificação do próximo. Pense nisso, reflita nisso, que o teu coração esteja sempre humilde diante das circunstâncias, para que Cristo seja revelado através da sua vida e das suas atitudes. Assim como ele abriu mão da sua deidade, por um instante viveu aqui entre nós como um homem. Ele não precisava isso, o fez por amor. Você pode fazer também. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe-nos, Deus. Abençoe-nos com um coração humilde. Que o Teu Espírito Santo possa moldar em nós um coração exatamente como o Senhor deseja que seja. Nos dê força, Senhor, para não colocarmos em prática a nossa altivez, a nossa soberba, a nossa prepotência.
que tenhamos um coração sempre disposto a perdoar, um coração fortalecido pelo exemplo do Teu Filho Jesus, sempre disposto a conceder o perdão a quem quer que seja. Que haja essa disposição em nós, que haja disposição de, mesmo com razão, entendendo que isso pode ferir os nossos relacionamentos, nós escolhermos não ter razão, mas ter a paz. Senhor, que no dia a dia, em todas as atividades, que possamos, Deus, glorificar o Teu nome em tudo que façamos. Abençoar a nossa família a partir de uma vida transformada no Senhor, uma vida rendida ao Senhor. Abençoe, Deus, os meus familiares. Abençoe, Senhor, o meu trabalho. Abençoe a minha rotina diária. Que tudo seja um grande testemunho do amor que eu sinto pelo Senhor. Ó Deus, que não se aparte, Deus, da minha boca os louvores e a adoração ao Senhor. Que todo o meu falar, todo o meu pensar seja norteado pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sei que essa é a Tua vontade. Mas eu peço e abro a minha boca agora ao pedir para que quando tudo isso acontecer, a minha palavra de gratidão seja também uma forma de honrar ao Senhor. Cumpra, Deus, em mim a Tua vontade. Guarda o meu dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se você se sentiu abençoado, motivado para o bem, motivado para fazer aquilo que Jesus deseja que você faça, então você compartilhe isso com alguém para que esse alguém possa se sentir da mesma forma. Até amanhã. Fique com Deus. A paz. Pensa aí, né? Pastor Joel aí trazendo, e estou resgatando aqui, né? Uma oração. Aí depois nós vamos colocar em ordem aí, né? Para a glória do nome do Senhor. Deus continue abençoando a sua vida, lhe fortalecendo, né? Lembrando sempre que nós estamos lendo o livro de Filipenses e Colossenses. Nossa igreja não tem aberto para os cultos presenciais, estamos estudando isso. Amanhã temos um encontro com a liderança da igreja online, né? Pelo aplicativo Zoom. Nós vamos trabalhando lá e domingo também é o Dia Adolescente Batista, né? Também é ceia do Senhor. Nós estamos pensando, eu não nenhuma ceia online, acredito na ceia presencial. Vou entrar no debate aí eclesiológico, teológico, né? Mas eu tenho ensinado a igreja realmente a questão da comunhão, né? Então tem aí você, é o nosso convidado aí para estar lendo a Bíblia conosco, né? Nós temos trabalhado da igreja missionária, né? E começando por baixo, aqui na figura, ela alcança pessoas com o evangelho. Aqueles que recebem o evangelho são integrados na família de Deus, né? São os convertidos. Quando eles são integrados, se tornam membros da família de Deus. E aí tem que ser capacitados para serem discípulos de Jesus. E nessa capacitação eles também são enviados como discipuladores. Para quê? Para alcançar pessoas, e assim então vai completando, né? Então, muito importante esse ciclo. Também temos orado pelo Brasil, né, pelos estados, aí terminando aí esse momento de oração, mas não terminando de orar pelo fim da pandemia e também por uma vacina ou tratamento, né? E também estamos em missões estaduais, né? Missões Rio, né? E nós temos aí caminhado A Cidade Clama. Daqui a pouco vamos ouvir o hino de Missões Rio também, adorando ao Senhor nesta quarta-feira aí. E todos, mais uma vez aí, nós queremos dar o seu boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui, tá bom? Que a glória do Senhor continue resplandecendo sobre a sua vida, não é? Na segunda-feira, a irmã Diná pediu o hino Precioso é Jesus para mim. Irmã Diná, a Rosângela me mandou alguns vídeos e eu separei esse vídeo de uma igreja cantando o hino Precioso é Jesus para mim. Vamos louvar? Jesus,
Precioso é Jesus para mim, Mandinai, um abraço, né? São hinos, são clássicos, marcaram a vida da irmã Diná, marcaram a minha vida também. E a letra não muda, né? A letra tem que ser bíblica. Agora, as versões, as traduções, a forma de cantar, isso aí vai mudando de tempos em tempos, é normal, né? Vamos então à meditação do dia. Hoje, quarta-feira, né, 29 de julho de 2020. Estamos terminando a leitura em Filipenses, capítulo 4, é o último capítulo. Vou repetir aquilo, já sabe o que eu vou falar? E que capítulo, né? Separei o versículo 19 aí. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. É muito importante que Cristo, ele é suficiente, ele supre. Você não precisa de outras pessoas, de carinho, de reconhecimento. Né? Um amigo meu falou, quem quer reconhecimento vai ter que ir lá para o IML, onde reconhece os corpos. Né? Não, nós já temos o reconhecimento de Deus, que olhou para nós e viu Cristo na nossa vida, desde o dia, né? Lembrei aquela música, desde o dia que aceitei a meu Jesus, né? Então vamos aqui ao comentário do dia. Você pode receber esse material também, né, em PDF aí, ou aqui no prédio da igreja, pegar a impressão em papel. Concluindo a carta aos Filipenses, Paulo faz seu último apelo aos filipenses, né? O cultivo da paz de Cristo. A paz com os irmãos, a paz com o Senhor, a paz em todas e qualquer circunstâncias. Ele vai ter que falar de ansiedade, né? Quando aprendemos que Cristo é suficiente, passamos a crer que temos tudo. Se eu não esquecer de alguma coisa, tudo o que precisamos. Pois tendo a Cristo, não temos falta de nada. Combater as facções que procuravam ensinar que os membros deviam depender deles, estavam próximos e eram amigos, né? E não de Cristo, deve ser sempre o alvo da igreja que integra convertidos. Combater as facções, entender que Cristo tem que ser o Senhor. Domingo nós vamos cantar aquele hino, né?
saudai o nome de Jesus, coroai, não é? Aqueles que desejam entrar, eu botei entre aspas, porque numa igreja batista, você tem as formas de ser membro de uma igreja batista. O batismo, por carta de transferência de uma outra igreja batista, por reconciliação, e essa reconciliação pode ser por carta de transferência, se ele foi desligado de uma outra igreja batista, né? E por aclamação também, ele é recebido, às vezes até de uma outra denominação, não é carta de transferência, não é batismo, não é reconciliação, nesse caso é aclamação. Então, quero ser membro dessa igreja, né? Então, deve ser orientado nas Escrituras em ter uma integração que ensina que Cristo é maior e não as pessoas, amigos ou partidos. Eu sei que isso é difícil porque isso é tão natural, pecado é tão natural, a gente se fecha em partidos. Não! Tenha seus amigos, ame seus amigos, mas não se esqueça, Cristo é maior do que você, maior do que seus amigos. Você crê que Cristo é suficiente para você? A pergunta profunda. Alguém vai dizer, claro! Mas busca ajuda em outras pessoas e não em Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos abençoe, queridos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Beijo para meu pai, para minha mãe. Benção aí, pai, benção, mãe. E a todos que estão assistindo aí a nossa programação, nossa transmissão, que vai continuando, tá bom? Até o dia em que todos os irmãos idosos e crianças possamos estar na igreja abraçando, sem preocupação, não é? Mas manteremos as leituras da Bíblia, os comentários pela internet. Não sei qual horário, mas terá todo dia lá, vai entrar o comentário do dia, tá bom? É claro que eu não vou estar sozinho, né? Eu vou precisar também aí, claro, de ajuda, né? Esse tempo de pandemia é um tempo de muito esforço para os pastores. Um triplo esforço, né? Todavia, nós não tínhamos pensado nisso. Se eu tivesse pensado nisso, soubesse antes, 1, 2 anos, eu acho que teria que ter uns 3, né? Eu assumi a igreja, então realmente teríamos dificuldade de planejar algo para esse tempo. E o Senhor tem nos sustentado com a sua graça e a sua misericórdia. Vamos então cantar mais uma vez? Quero chamar aqui, essa é uma canção moderna, gravada também em, como é que chama, né? Nesses quadradinhos aí, né? Pela internet, e ela diz assim, tão profundo, né? A tradução em inglês, o tema é furioso, né? Então vamos louvar ao Senhor aí com essa canção tão profunda. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos.
furioso, poderoso e abraça a luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça a luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça a luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça a luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus. Amém, né? Só Ele pode devolver a vida aos corações. Que Deus nos abençoe, né? Essa é a juventude da PIB de Curitiba, né? Nossa irmã Cristiane sempre tem mandado vídeos ali da PIB. Assim, e esse é o caminho que eu tenho tomado, buscando aí hinos e músicas de corais e grupos de louvor do site das igrejas, né? Para evitar aí o bloqueio aí da questão do YouTube, né? E tudo. Nós vamos melhorando aí, tendo que ter investimentos também para uma melhor transmissão. Tudo aqui é improvisado nós. Como eu falei, nós estávamos preparados, mas fazemos de todo o coração. Então eu estou focando a Cristo e ao Evangelho, né? Tecnologia, meu microfone não fica quieto, me dá choque, né? Mas está bem melhor do que antes, que era o fone do celular, né? Então é bênção de Deus aí. Deus abençoe a todos que estão conosco aí. Então vamos ao último capítulo, então, né, de Filipenses. Amanhã vamos começar Colossenses, né? Então vamos recapitular, né? Isso é muito importante nós recapitularmos. Filipenses é uma carta que Paulo escreve, uma igreja que ele organizou. Paulo está preso nesse momento e da prisão ele escreve uma carta. Ele não sabe se vai sair da prisão, tem hora que ele crê que vai sair, tem hora que ele não vai, mas ele imagina que é uma carta a uma igreja que tem ajudado, tem sido parceira de Paulo, né, contribuições, dando encorajamento. Irmãos, eu quero, por exemplo, me sinto como Paulo, né? Não da prisão, mas me sinto como Paulo, como é importante o reconhecimento, né? Não de reconhecimento, né? Como é que é importante o encorajamento dos membros da igreja, né? Ontem aqui o irmão Zé Viana preocupado, né? Que as pessoas, vocês têm ouvido aí da minha pressão que tem subido, né? Arterial. Mas o exame do coração não deu nada, então ele está investigando ainda, né? Na semana eu vou ter que gravar alguns programas que eu vou ter que fazer vários exames. Ele aqui preparou um suco de maracujá, né? Outros mandando receitas para mim. Pastor, olha, não toma esse remédio não e tal. E eu estou assim, não estou tomando remédios, né? Porque não há um diagnóstico ainda. Por que a pressão está subindo, né? Assim como do Arthur também, dores de cabeça. A gente vai aí. Eu quero agradecer todo o encorajamento dos irmãos nesse tempo, né? Em que há um esforço maior meu, com certeza, não só meu, mas de tantos pastores, né? E como a igreja ela vai caminhando em algo que a gente não estava preparado para isso. Ninguém estava preparado. Mas como a gente mantém o foco no Evangelho, o Senhor vai suprindo todas as necessidades, né? Então, Paulo escreve a uma igreja, não é? Isso é muito importante, a carta da alegria, né? E ele é uma igreja muito boa, comparada de Corinto, né? De 1000-0, digamos assim. Mas, como em todas as igrejas, há infiltração de pessoas não convertidas e que vão trabalhar ali. No caso em Filipos, tinha os libertinos e também tinha ali os judaizantes. Libertinos é aqueles que pregam que pode fazer o que quiser. E os judaizantes dizem que só pode ser salvo se cumprir a lei. Então, isso estava infiltrando na igreja. Então, Paulo fala sobre ter unidade, ter uma humildade, né? E agora ele vai fazer uma grande conclusão da carta num capítulo precioso. Tudo isso para dizer que nada pode impedir a pregação do evangelho. Não é vírus, não é pandemia, a igreja continua pregando. Eu tenho observado isso aqui, né? As pessoas que têm participado das transmissões da igreja,
a união da igreja, né? E levando o evangelho, o entendimento disso também, como é importante. Então vamos lá, né? Aí ele vai concluir a carta. Portanto, meus amados irmãos, de que tenho muita saudade, ele está preso, né? Vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Então, ele vai falar sobre isso aí, como é importante, né, para Paulo, e eles são alegria no Senhor. Por quê, irmãos? Qual é a alegria de um pastor? É ver o povo obedecendo ao Senhor. Essa é a alegria. Essa é a alegria. Quando eu volto nas igrejas que eu pastoreei, às vezes alguém quer mostrar o prédio, a obra que eu fiz e tal, mas isso para mim não é o mais importante, né? O mais importante é eu ouvir das ex-ovelhas, entre aspas, né? São todas ovelhas de Jesus, mas nesse momento eu pastoreio as ovelhas de Oiticica, que são do Senhor Jesus, que me colocou aqui. Mas ex-ovelha, o testemunho, a mudança de vida, para mim isso é a verdade do Evangelho, né? Que Deus pode usar a mim um vaso rachado, né? Paulo, então, vai fazer alguns apelos aí. Peço a Evódia, peço a Sintique que no Senhor tenham também o mesmo modo de pensar. A maioria aqui entende que essas duas irmãs, né, nos parece, estavam meio desunidas. Talvez fosse de partidos, né? Talvez uma seja libertina, a outra judaizante, enfim. Mas ele fala, andem juntos. E para Paulo botar o nome para que todo mundo ouça, porque o negócio estava complicado lá, né? E aí ele, então, vai falar aqui, olha. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, né? Quem será esse fiel companheiro de julgo aqui, né? Que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente, né? Muitos acham que Clemente seria, né? Foi no futuro bispo de Roma, não é? A gente não tem essa confirmação. E com os demais cooperadores meus, Paulo nunca trabalhou sozinho, né, meus irmãos? Como é bom trabalhar em equipe. Eu amo trabalhar em equipe. Os primeiros 3 anos aqui em Oiticica, o trabalho meu é mais de pedagogo, né? De orientar o rebanho, de cuidar. Mas agora, com o crescimento da igreja, dado as bases, agora ela pode caminhar. Agora é a formação das equipes, né? Dos ministérios para a expansão do reino, né? E cujo nome se encontra no livro da vida, né? Aí está lá na prisão. Aí ele escreve, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se. Tive um professor, saudoso pastor Álvaro Trindade, ele dizia o seguinte, Paulo estava na prisão, o guarda pretoriano do lado dele, e ele para o escrivão, que a gente vai ver lá, escreve aí, alegre-se do Senhor. O guarda olha para ele, isso, está preso. Outra vez, alegre-se. Além das circunstâncias, né? Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Moderação, equilíbrio, né? Como é importante esse equilíbrio, que não é de nós, meus irmãos, não é do nosso ser, do nosso pensamento positivo, é da obra de Cristo em nós. Perto está o Senhor. Perto aqui, porque na visão de Paulo, Cristo estaria voltando. Ele está trabalhando para isso, né? E nós também trabalhamos para que a volta de Cristo aconteça. É que ele vai dar, então, orientações preciosíssimas, né? Não fiquem preocupados com coisa alguma. A ordem. Mas quem é que está escrevendo? O cara que está preso. O cara que pode morrer na prisão. Pode pegar uma doença na prisão. Pegar uma gripe lá e não ia ter como sair de lá, né? Então, não estejam preocupados com coisa alguma. Mas antes, em tudo, você estiver começando a ficar preocupado, coloque diante de Deus os pedidos de vocês. E como é que a gente coloca, pastor? Pela oração, pela súplica e com ações de graças. Agradecer pelos problemas, pelas dificuldades. O pessoal fala assim, essa doença aí e tal. Gente, agradeça pelas dificuldades, estamos aqui, não é? Quando nós fazemos isso, a gratidão, bom, até gente que não é crente, pesquisador, diz que as pessoas que são gratas e generosas vivem melhor. Imagine nós que conhecemos a palavra, né? Se fizermos isso, olha o que ele diz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade vai, porque nós estamos colocando para Deus, estamos agradecendo, e a paz dele vai ajudando, vai nos orientando, vai guardando a nossa mente, vai guardando o nosso coração. Aí ele conclui aqui, isso aqui é maravilhoso, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, presta atenção, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que causa ansiedade, um monte de pensamento, um monte de ideias que não contribuem nada, não é verdade, não é respeitável, não é justo, não é puro, não é amável, não tem boa fama e não tem virtude nenhuma. Por isso eu digo, leia a palavra, medite na palavra, ore. Ocupe a mente de vocês com a palavra de Deus. Porque o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Aleluia! Ele está. E aí, de novo, aqui, né? Aqui o 10, aqui. Fiquei muito alegre. Olha de novo a palavra alegria. No Senhor, porque uma vez mais renasceu cuidar de vocês por mim. Precioso. Então, Paulo não cobrava nada, né? Paulo nunca pediu nada, mas ele é grato também. Na verdade, você já tinha se cuidado antes, só que faltava oportunidade ali para executar, não é, essa ação. Agora, digo isto não porque esteja necessitado, ok? Porque aprendi a viver contente. Aqui eu preciso separar isso aqui, né? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vocês entendem isso? Se alegrar em toda e qualquer situação? Aí ele vai dar alguns exemplos assim, né? Sei o que é passar necessidade, mas sei também o que é ter abundância. Né? Um amigo meu, sei o que é comer ovo e sei também o que é comer contrafilé. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Agradeça. Minha mãe me ensinava muito isso. Né? Hoje tem o que para comer, mãe? Ela não pergunta. Lembra disso, mãe? Não pergunta. Come o que está na mesa. Agradeça. Aí você olhava para o prato lá, uma comida, carne seca, com abóbora, jabá com gerimum, glória, né? Agradece. O que tem ovo? Ovo. Agradeça. É roscovo, né? Comida russa, né? Sardinha em lata. Glória a Deus. Né? Teve uma época que a gente comia muito frango, achava até que estava nascendo umas penas, já de tanto hormônio, né? Glória a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não importa a circunstância. Tem gente que só comemora quando está bem. Aí não vem nem na igreja, quando está em luta. Por que não vem na igreja? Pastor, estou passando um monte de problema. Então vamos louvar, vamos lá. Como é que eu posso cantar na igreja cheio de problema? É isso que você não aprendeu. Você vive pelas circunstâncias e não pelo que o Senhor fez e fará na sua vida. Qual é o segredo? Aí Paulo conclui, numa frase que é tremenda. Tudo posso no Cristo que me fortalece. Tudo posso o quê? Posso passar a abundância contra a necessidade, porque o Cristo me fortalece. Esse é o segredo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Agradeço, em Cristo, me alegro, independente das circunstâncias. Agora, claro, no entanto, vocês fizeram bem associando comigo nas aflições. Não é bênção? Não é bênção ser ajudado? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas também é bom receber ajuda. É verdade ou não é? Um carinho, né? E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Tem que reconhecer isso. É a igreja que chegava junto do seu líder, né? Porque, agora 16, porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. E não é nem a comida, é o gesto.
É bom, meus irmãos, louvado seja o Senhor, né? Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de você. Acho linda essa tradução, né? Vocês estão crescendo, gente. Quando você está... Vem comigo. Pensa um pouquinho comigo aqui. Vou até sair da tela um pouquinho aqui, ó, para você olhar bem para mim aqui. Você já foi visitar alguém que estava com uma dificuldade muito grande e ficou com pena? Vou lá levar uma palavra e saiu de lá consolado? Porque aquela pessoa que você achava estava morrendo, estava numa infelicidade, está melhor que você que está com saúde. Já passou por isso? Você já ajudou alguém e viu a alegria daquela pessoa? E às vezes nós ajudamos sem saber que fomos nós. E você se sentiu bem com isso, grato a Deus? É isso que Paulo está dizendo. Aumentar a conta, o crédito da conta, não é bênção material. É o cristianismo que se vê na generosidade, na gratidão e na direção do líder espiritual em específico aqui. Deixa eu voltar aqui, não é? Então, isso. E aí ele vai dizer aqui, ó, no 18. Recebi tudo o que tenho, até de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram. É uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus... Opa, pulei muito aqui. Espera aí, já volto. Isso, calma aí, 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Não é o que você pede, é o que você precisa. Entendeu o mistério? Eu quero muita coisa, mas vai ser bom para mim? Mas Deus sabe o que eu preciso. E a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos, sempre lembrando que santos são os crentes em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César, né? E a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. É a alma, o corpo é com o espírito aí, né? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que livro maravilhoso. Quanta coisa eu queria falar de Filipenses, né? Como eu preciso aprender com Paulo, né? Saber que todas as coisas... Meus irmãos, alguém perguntou assim, pastor, está caindo a audiência? Isso aqui não é programa de televisão, não, mas eu entendi a pergunta. Eu falei, olha, queridos, se somente eu estiver assistindo a leitura da Bíblia e os comentários, eu estou sendo muito edificado. Eu, Alexandre. E olha que eu já li a Bíblia, eu não falo isso com a minha glória, já li mais de 40 vezes as Escrituras. Desde a minha adolescência fui orientado a ler. Amo a palavra de Deus. Tá? Mas a questão é que cada vez que eu leio, eu cresço. Então, se só tiver eu aqui, se tiver a minha pessoa, eu estou crescendo. Se tiver mais, é meu compromisso. Ao crescer, crescer com você também. Que Deus a todos abençoe. Um abraço aí a todos vocês. Estou respondendo aí no chat, né? As pessoas estão mandando aí, né? Que Deus continue abençoando, fortalecendo, né? Está chegando o mês de agosto, dia adolescente batista, mês de agosto, dia dos pais, aniversário do meu pai, né? Meu pai vai completar aí mais um aninho de vida em agosto, né? Que Deus a todos abençoe. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Encerrar com a nossa música de missões, Rio, né? Missões Rio aí. Terminaremos, então, com a canção aí, né? Falando, né? Quem vai responder, né? A cidade clama, quem responderá? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra lida, pregada, anunciada, proclamada, exemplificada, aplicada. O Senhor é bom. Peço a Tua bênção para cada um que está assistindo, cada família, famílias enlutadas, as famílias que estão passando por dificuldades. Toma cada um de nós. Os aniversariantes também, fortaleça, ó Pai. Possamos viver na palavra e aprender a estar contente em toda e qualquer circunstância, porque Cristo nos fortalece. É o que nós oramos, pedindo uma noite de paz no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe, uma boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja com a sua vida e com a sua família. Cantemos o hino de Missões Rio, Missões Estaduais 2020, né? A cidade clama.
tanto desamor, a desesperança, opressão e dor. Vem luz, vem paz, Senhor. Vem luz, vem paz, Senhor. Liberdade ao preso, cura o coração, e a viva palavra que traz restauração. A cidade clama, quer resposta ouvir, fez as nossas vidas prontas pra ser luz e te servir, proclamar tua esperança, pois Jesus nos chama pra missão clama, quem responderá? O Senhor nos unge para anunciar. E de nós virá. E de nós virá. Tantos oprimidos, tanto desamor, a desesperança, opressão e dor. Em luz, em paz, Senhor. Em luz, em paz, Senhor. Liberdade ao preso, cura o coração, e a viva palavra que traz restauração. A cidade clama,